Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E realmente o Rossi é muito Vasco. Ontem, mais uma vez, através do seu Twitter, o atleta demonstrou esse amor citando aí um torcedor vascaíno. O que será que ele fez? Vamos falar no vídeo de hoje, né? Já não bastava as declarações que ele deu, dizendo aí que amava o Vasco, que se tornou um torcedor vascaíno, que gostaria de voltar ao clube. Ontem, mais uma vez, através do seu Twitter, agora o atleta demonstrou esse amor. Será que quer voltar em 2022? Vamos falar sobre isso. Falar também sobre Fernando Miguel, Vasco que vive um problema de goleiros no seu elenco. Já passou Vanderlei, já passou Lucão, já passou House e nenhum até o momento deu certo. E o Fernando Miguel tem contrato com o Vasco para 2022. Será que vale a pena fazer com que ele retorne ao Gigante da Colina? Pegou muito ontem no jogo entre Atlético Goianiense e Grêmio e vem sendo um dos destaques do Dragão, como é conhecido nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar sobre isso, falar também sobre Mundialito de Beach Soccer, que inicia hoje, falar sobre Vasco e Flamengo. Temos decisão hoje pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, então o vídeo está repleto de novidades para você, torcedor vascaíno. E antes de você, já que você está chegando aqui pela primeira vez, antes de começar o vídeo eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando ao canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E também, se você já é inscrito, ativem o seu sininho de notificação e deixem o seu like, pois é importantíssimo para que esse canal possa chegar a cada vez mais torcedores vascaínos. Tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E é claro, torcedor vascaíno, estamos ainda na terça-feira, mas nós já pensamos no jogo de sexta contra o CSA. Um jogo que será importantíssimo para o Vasco, né? Um jogo que, em caso de derrota ou empate, praticamente tira o Vasco dessa luta pelo acesso à primeira divisão. É aquele jogo que, de fato, é obrigação do Vasco vencer a partida, mas há uma grande preocupação devido à ausência do Nenê. O Nenê que levou o seu terceiro cartão amarelo nessa última partida de domingo contra o Náutico e vai desfalcar o Vasco para essa partida. O Fernando Diniz ainda não tem certeza de quem colocará no lugar do atleta, pois de fato o Nenê é um daqueles jogadores insubstituíveis do elenco vascaíno, mas lutam ali por fora Andrei, Juninho, MT e Caio Eduardo, esses quatro aí da base, oriundos da base do Vasco da Gama. Mas realmente há a maior chance do Andrei entrar no lugar do Nenê. Aí, no caso, o Andrei entraria, né, para a segunda volância, entraria ali e formaria a dupla de volantes ao lado do Bruno Gomes. E o Marquinhos Gabriel, que vem jogando nessa posição, seria um pouco adiantado e jogaria com a mente pensante, com o meio armador da equipe vascaína, lugar esse que ele vinha atuando no início da temporada. E além disso, né, o CSA contará também com alguma ausência. O goleiro do CSA, no caso o goleiro do CSA, que se chama Thiago Rodrigues. Ele não tem presença garantida, né, nessa partida. Ele que já desfalca o CSA há 2 rodadas, e para vocês terem noção dessas 2 rodadas que o CSA não conseguiu contar, né, com o goleiro Thiago Rodrigues, já tomou 7 gols. É uma ausência importante aí para o gol do time alagoano. Ele ainda continua o tratamento, né, por causa de uma limitação que ele vem tendo no ombro direito e provavelmente também será desfalque para essa próxima partida contra o Vasco da Gama, podendo ficar 3 jogos seguidos de fora. O CSA se reapresentou ontem à tarde lá no seu CT e viaja quarta-feira para o Rio de Janeiro. O último jogo, o CSA acabou perdendo de 4-2 para a equipe do Operário, sendo 2 gols do Rodrigo Pimpão, antigo conhecido aí do torcedor vascaíno. Então, deixando bem claro que o CSA tem essa deficiência defensiva, né? Tem essa fragilidade aí no setor defensivo do campo, então o Vasco tem que ir com força máxima, tem que ir com tudo, porque já que o CSA é uma equipe que não sabe, né, de se defender, é uma equipe que gosta muito de tomar gols, principalmente nessas últimas partidas, o Vasco tem que ir com força máxima, tem que partir para cima para garantir essa vitória, os 3 pontos e seguir vivo nessa luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma, uma partida que o torcedor vascaíno está pensando muito e já se preocupa para essa próxima sexta-feira. E falando aqui sobre Vasco e Flamengo, hoje teremos aí decisão. Quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A última partida foi nessa última semana. O Vasco venceu por 2-1 com gols do MT e do Andrei de cabeça. Então um empate ou uma derrota aí por apenas 1 gol de diferença. Essa derrota coloca para pênaltis, o empate garante a classificação do Vasco. Em caso de derrota de 2 ou mais gols de diferença,
o Vasco estará eliminado da competição. O jogo será hoje, às 3h15 da tarde, lá na Gávea. O capitão e zagueiro Menezes, né, um dos destaques aí do Sub-20 do Vasco da Gama, inclusive esteve no elenco multicampeão no ano passado, da Copa do Brasil, da Supercopa, da Taça Guanabara, foi um dos poucos atletas que não subiu ainda para a equipe profissional, falou sobre essa partida, disse o que ele acha, falou de fato que o Flamengo é um adversário difícil, espera um confronto muito complicado para esse jogo de quartas de final do Campeonato Brasileiro, mas crê aí que a boa preparação realizada pela comissão técnica do Vasco da Gama vai ajudar o elenco, vai ajudar a equipe a chegar também com força máxima para essa partida e garantir a classificação em cima do maior rival do Vasco da Gama. Então, ele disse isso daí ao site oficial do Vasco da Gama, como tá passando para vocês. Abre aspas. A expectativa está muito boa. Fizemos uma ótima semana de treinos. Sabemos que será um jogo difícil, mas o Igor usou uma estratégia para conseguirmos a vantagem no primeiro jogo, usarmos o placar a nosso favor no confronto de volta. Agora vamos ficar e esperamos que dê tudo certo. A semana de treinamentos foi boa. Acredito que eles venham com uma marcação alta nos primeiros minutos. Nós estamos focados, trabalhamos muito forte durante a semana e vamos tentar aproveitar os espaços para sair classificado. Uma vitória hoje, sem dúvida, contra a equipe do Flamengo, anima inclusive o próprio torcedor vascaíno, pois se tratando de Vasco e Flamengo, até como se fala no futebol de botão, a vitória tem que ser do Vasco da Gama. Mas vamos lá, né? Vamos seguir antes de falar de Rossi, de Fernando Miguel, sobre patrocínio aí da Rexona. Eu quero falar sobre Mundialito de Beach Soccer, pois hoje às 10h30 tivemos a partida entre Vasco e o Bandeira do Paraguai, Nacional Bandeira do Paraguai. O jogo foi agora há pouco, às 10h30 que deu início. Provavelmente no momento que eu estou colocando esse vídeo às 11 horas, o jogo ainda está rolando, mas não vamos comentar sobre essa partida agora. Vamos comentar sobre esse jogo no vídeo da tarde. O Vasco joga hoje e joga também na quarta-feira 2 partidas. 4h da manhã joga contra o Levante Bandeira da Espanha e às 2h30 da tarde joga contra o Lokomotiv Moscou da própria Rússia. Então o Vasco vai com força máxima também. O Vasco é uma das maiores potências da modalidade. Busca agora o campeonato inédito, Mundialito de Beach Soccer. Mas vamos lá, agora sim falar sobre Rossi. O que acontece? O torcedor Rossi é um antigo conhecido, né, do torcedor vascaíno, é um jogador que teve muita identificação com o torcedor, com o clube. Ele deixou bem claro isso, né, que realmente se apaixonou pelo Vasco. Em entrevista, inclusive, ao canal Pilhado aqui do YouTube, ele deixou claro como tá passando, aparecendo aí para vocês a frase que ele disse. Ele falou o seguinte: quem joga no Vasco vira vascaíno. Esquece, quando sente o calor da torcida, os funcionários, vira vascaíno. Eu virei, não fiquei porque não me pagaram, queria ficar, tanto é que não botei na justiça. Ou seja, Rossi deixou bem claro que virou vascaíno, que queria ficar, e além disso tudo, a cada dia que passa, né, a cada semana que passa, o Rossi deixa claro que além de querer ficar naquele período, ele quer voltar agora. Rossi não renovou o seu contrato com o Bahia, mesmo sendo os destaques aí do clube baiano no início dessa temporada. Tem contrato apenas, né, até o final de 2021. Já pode assinar um pré-contrato e pode reforçar o Vasco em 2022. E, torcedor, não se engane, não se assuste se você ver o Rossi jogando no Vasco na próxima temporada, pois há uma grande possibilidade disso acontecer, até pela vontade que ele tem de retornar ao gigante da colina. E ontem, mais uma vez, agora através do seu Twitter, ele demonstrou isso. É claro, foi no mínimo detalhe, mas realmente demonstrou que ele ainda ama o Vasco. Foi feito um sorteio pela própria página do jogador. Ele se surpreendeu. Através do seu Twitter ele colocou o seguinte: fiz um sorteio no Insta de uma camisa do Esquadrão, de aço, no caso o próprio Bahia. Porém o cara que ganhou é vascaíno. E aí muitas pessoas ali nos comentários já começaram a dizer que era o destino, volta Rossi. Inclusive uma página do Vasco foi através dos comentários e cobrou o Rossi pedindo uma camisa e ele respondeu à página do Vasco. Então demonstrando que está de olho, que está vendo os torcedores vascaínos e muito provavelmente a mesma vantagem que o torcedor tem de ter o Rossi em 2022, o Rossi também tem de voltar ao Vasco na próxima temporada. E a grande pergunta eu deixo para você: você acha que cabe o Rossi no Vasco no ano que vem? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Volto a repetir, não se assuste, pois o jogador já deixou bem claro que quer voltar ao Vasco da Gama, quer vestir a camisa do Vasco e quem sabe viver anos e anos aí jogando pelo gigante da colina. Um ponto que hoje em dia faz muita falta no Vasco. O Vasco tem Morato, Léo Jabá, Gabriel Peck, John Sanches, Figueiredo e até o momento nenhum para mim é titular no lugar do Rossi.
Rossi teria a vaga cativa aí nessa ponta do Vasco da Gama. E se tratando também de Fernando Miguel, né? Tô falando sobre isso, porque de fato ainda temos 7 partidas aí da Série B, mas o ano de 2022 já começa a ser trabalhado aí na cabeça do torcedor vascaíno. Um ano que será importante, um ano que nós ainda não sabemos onde iremos estar, ou na Série A ou na Série B, mas o torcedor vascaíno pensa aí realmente em estar na Série A nessa próxima temporada. E ontem eu estava assistindo um jogo entre Atlético Goianiense e Grêmio, um jogo ali que o Atlético Goianiense acabou vencendo por 2-0, empurrando o Grêmio ainda mais para a zona do rebaixamento. Atualmente o Z4 da Série A conta com Grêmio e Santos, então a Série B do ano que vem pode ser inclusive mais disputada do que desse ano, mas eu não estou falando sobre isso. Eu quero falar sobre o Fernando Miguel, pois o goleiro fez uma partidaça, agarrou muito e vem sendo os destaques não só do Atlético Goianiense, porque isso é fato, mas também do Campeonato Brasileiro, um dos destaques, um dos melhores goleiros aí dessa primeira divisão. E o que acontece? Qual é a grande questão? O Vasco vive com problemas no gol nessa temporada e em diversas outras, né? Mas atualmente, principalmente, o Vasco de 36, acredito, gols aí que sofreu nessa temporada, 16 foram de bola aérea, né? Então evidencia que há um problema na área do Vasco, há um problema de goleiros que não sabem sair do gol, há um problema de goleiros ali que não sabem posicionar a equipe da maneira correta, porque isso acontece, isso também é uma responsabilidade do jogador ali que está debaixo das traves, que no caso é o goleiro da equipe. E o Fernando Miguel está tendo seu contrato encerrado também agora no final de 2021, pois está apenas emprestado ao Atlético Goianiense. Ele ainda pertence ao Vasco da Gama e o Atlético, inclusive, pediu ali a compra em definitivo, o contrato em definitivo com o goleiro, mas o Vasco deixou bem claro ao Atlético: vamos esperar acabar a temporada. Assim que acabar, a gente conversa sobre isso, dependendo do que acontecer aqui no Vasco. Então, rapaziada, vamos esperar. Há grande chance, sim, de a gente ter o retorno do Fernando Miguel. E com todo respeito a cada torcedor, a cada posicionamento, eu acho que o Fernando Miguel é titular absoluto nesse time. É muito melhor que o Vanderlei, parece ser muito melhor que o Lucão, muito melhor que Alexander, muito melhor que Raus. Os 4 goleiros que estão nesse atual elenco do Vasco não são melhores que o Fernando Miguel, pois é um grande problema de pressão dentro do clube e ninguém que entra consegue segurar a pressão. E o Fernando Miguel foi um deles, e quem sabe ele voltando agora do Atlético Goianiense com certa moral, sendo um dos melhores goleiros aí da Série A, ele consegue melhorar a situação do gol do Vasco da Gama, porque atualmente é muito necessário. O Vasco não tem um goleiro de qualidade e quem sabe o Fernando Miguel voltando aí no ano que vem, as coisas ficam mais fáceis. Deixe a sua opinião também, é claro, aí nos comentários. Deixando bem claro, ele ainda é um jogador do Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo, falar sobre Rexona. O que acontece? O torcedor Rexona aí é uma marca, uma das maiores empresas aí do mercado brasileiro e na última semana, isso já vem acontecendo há tempo, mas principalmente nessa última semana, o torcedor vascaíno invadiu as redes sociais da Rexona pedindo para que ela patrocinasse o Vasco e ela respondeu. Primeiramente, aí os torcedores vascaínos começaram a colocar, como está aparecendo na imagem para vocês, Rexona patrocina o Vasco. E aí a própria página colocou, zoando, né? Anotei aqui a sugestão Davi. E muitos outros torcedores foram colocando também. A Rexona mais uma vez respondeu, né, dizendo que prometemos pensar com carinho, mas nada garantido. E na outra imagem, como também está passando para vocês, a Rexona colocou, pelo menos indicou o melhor, no caso se tratando do próprio Vasco da Gama. Então, rapaziada, a Rexona tá de olho, isso já vem acontecendo há muito tempo, né, essa troca de olhares, se é assim que eu posso falar, entre a marca e o clube. Há alguns projetos, né, segundo notícias aí, no próprio perfil do Rexona deixou bem claro isso, que a Rexona está assim de olho em determinado momento de uma tatuagem que acabou acontecendo entre 2 influenciadores aí do Twitter. Rexona também esteve no meio, ou seja, tá de olho, torcedor. Há marcas de olho no Vasco da Gama e a Rexona pode ser mais uma patrocinadora que o torcedor vascaíno conseguiu colocar dentro do clube. É claro, ainda não tem nada certo, mas o torcedor vascaíno fazendo a sua força através das redes sociais para tentar colocar dinheiro dentro do Vasco da Gama. Tranquilo? Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito também, deixe o seu like. Se você já é inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o seu sininho de notificação, porque é importantíssimo para o nosso crescimento. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço, vamos. Fiquem com Deus, 11 horas todo dia vídeo aqui e também às 6 horas da tarde pode voltar, que nós já temos o nosso conteúdo aqui no canal. Grande abraço a todos, vamos que vamos e é claro, saudações vascaínas.